nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Heller. Aí, beleza, 12 horas e 41 minutinhos, 12h41. Nós chegamos ao ponto culminante, então, do programa de hoje. Quando eu digo ponto culminante, tem alguns amigos que dão uma risada e falam, não, isso aqui lá ficou marcado, marcou aquilo lá. O ponto culminante é porque o programa, o pessoal do site principalmente, o programa já está no ar há 41 minutos, né, que está no ar. Mas neste momento, o ponto culminante que eu digo é a parte que temos o convidado do dia, né, a pessoa que irá abordar determinado assunto, determinado tema, e nós então temos a alegria de receber hoje novamente, aqui em nossos estúdios, né, o Carlos Alberto de Souza, o Carlão, como é muito conhecido lá na instituição Nosso Lar, no movimento espírita, né, mas principalmente lá na instituição Nosso Lar, é o Carlão, né, e o Hélio Matos Correia Júnior, né, o Elinho, aí é Elinho, né, não posso inverter aqui, Carlinho e Elião, né, não, é Carlão e Elinho. Vamos ouvir então os cumprimentos, né, de ambos. Boa tarde a todos, é mais um momento de alegria estar aqui participando mais uma vez desse programa, desse projeto aqui que leva até os lares, até as pessoas que nos ouvem, um pouco da mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, à luz do entendimento doutrinário que a gente procura estudar para tentar comunicar aqui com vocês. Estamos aqui mais uma vez para tentar colaborar aqui com o nosso colega, o Elinho, nessa tarefa que nos cabe hoje. Boa tarde, amigos, colaborar. O Carlão é uma figura das mais impolutas que a gente conhece e que, com a graça de Deus, temos convivido aí ao longo de mais de 25 anos na Casa Espírita e comungamos de uma amizade muito bacana, de irmandade mesmo, e a gente tem o prazer também de comungar a mesma opinião dentro dos conhecimentos, dentro do estudo, estudarmos livros juntos. Então, para a gente fica muito agradável esse formato de estarmos juntos, conversando, na verdade, com vocês a respeito de um determinado tema. Então, é dessa forma que a gente pretende seguir à tarde. Um bate-papo, sem a pretensão, como o Nelson colocou, de ser uma palestra. Não, é um bate-papo como deveríamos nós exercitar entre as famílias, entre os amigos, e abordar bons temas, tentar entendermos a vida de Jesus, tentarmos entender a aplicabilidade da doutrina espírita sobre cada ponto, cada prisma que nos se apresenta o dia a dia. E é isso, Nelson. Muito bem. A verdade é que os dois, né, eles são muito humildes, vamos dizer assim, nas colocações em relação, porque eles estudam bastante, eles estudam bastante, né, e entendem muito, né, sabem muito de espiritismo. Embora ninguém bate no peito e fale, eu sei tudo. Não, conheço pessoas que já fizeram isso. Mas, geralmente, o espiritismo, eu sei tudo, porque tudo ninguém sabe, mas que conhece bastante, estudam muito, fazem palestras maravilhosas lá no Centro Espírita Luz e Fraternidade, na instituição Nosso Lar, e também, né, nas casas espíritas da região, onde são convidados. Eles estão sempre participando de palestras e seminários e se aperfeiçoando e aprofundando no estudo da doutrina espírita. Então, os dois estão de parabéns, os dois estão aptos, né, a passar os seus conhecimentos para os nossos ouvintes. Temos ouvintes de todos os tipos. Temos ouvintes não espíritas, temos ouvintes simplesmente simpatizantes do espiritismo e temos também ouvintes que estudam muito a doutrina espírita. E eu perguntei para o Elinho, né, e para o Carlão sobre o tema, né, e vamos falar então sobre o dia a dia das pessoas, agora nessa época, né, o carnaval, né, o carnaval nessa época que muda muita coisa, né, e principalmente acho que é a psicosfera, né? Acho que os fluidos, né, do planeta acho que alteram bastante, mas isso quem vai falar é Hélio Matos Correia Júnior e o Carlos Alberto de Souza. Então é isso. A ideia hoje é a gente falar um pouco a respeito do carnaval, o que significa isso e o que a gente busca, qual que é o sentido de nossa vida mesmo. E a gente percebe, se a gente analisar historicamente o carnaval, ele descende, vamos dizer assim, ou vem
das festas dionísias ou dos bacanais. Dionísio é o deus grego e Baco é o mesmo deus para os romanos. E ali aconteciam as festas onde o vinho, a bebida, a comida em excesso e o sexo também em excesso, dando uma liberdade exacerbada naqueles dias. Essas festas aconteciam normalmente no final de colheita. Então nós precisamos contextualizar, né, Carlão? Porque era uma época em que havia os escravos, havia a plebe, haviam os nobres, e essas pessoas, principalmente a plebe, as pessoas mais pobres, viviam num regime de escravidão, onde elas não possuíam liberdade para nada. Nesses dias era se permitido a estes homens praticamente se igualarem aos seus senhores e podiam fazer de tudo. Então, há até uma discussão de que a origem do nome carnaval pode ter surgido de carros navales, que eram carros em formatos de navios, que nas cidades do Império Romano eram feitos os desfiles com esses carros navales, onde haviam as pessoas seminuas ali em cima, ou ainda de carnavales, ou seja, carne não vale nada. Essas duas teorias de que teria surgido o carnaval, mas no sentido de valorizando muito as questões da liberdade, da libertinagem, ou seja, de valorizar as emoções, de valorizar as questões do corpo, valorizarem os nossos desejos, na verdade. Não é isso, Carlão? É isso mesmo. Esse sentido inicial. E se a gente olhar, né, Lino, para verificar no tempo as festas que deram origem ao carnaval dos dias de hoje, a gente pode até ir antes disso aí, 10 mil anos antes de Cristo, quando começou o homem a fixar na terra e a plantar, então ele dependia muito das estações de ano, né? Então, nesse momento em que o inverno ia terminando, ia começando a primavera, eles começavam a festejar. E já há 10 mil anos atrás eram festas alegres e, como o Elinho colocou, as pessoas se entregavam a orgias para comemorar. Então vejam, há 10 mil anos atrás, né? E hoje a gente começa a observar e parece que algumas coisas ficaram no nosso procedimento. A gente parece que não mudou algumas coisas, né? Então essa busca pelo prazer, essa busca pela liberdade, então veja, a gente parece que busca no nosso dia a dia se limitar a conter alguns desejos e até tem algum esforço nesse sentido, né? Mas tem um período do ano, que é as épocas de carnaval, nesse sentido, que você pode se liberar. E aí nós vamos ver o que pode acontecer. Quer dizer, o que a gente fazia 10 mil anos atrás, continuamos hoje com o conhecimento, né, com o equilíbrio, com o cristianismo que nos trouxe outros valores. A gente continua a fazer as mesmas coisas, parece. E é interessante isso que o Carlão coloca, porque, veja, fazemos as mesmas coisas, e só que naquele momento nós éramos, na grande maioria da humanidade, politeístas. Naquele momento a gente estava cultuando o deus Baco, que hoje é o Momo, o rei Momo. E a gente cultuava Baco. E hoje nós nos dizemos cristãos, mas ainda cultuamos o quê? O que nós estamos cultuando verdadeiramente? No momento de carnaval, talvez seja o pico de tudo isso. E veja que o carnaval é muito forte no Brasil, mas ele existe em diversas culturas. Existe o Carnaval de Veneza, tão famoso também. Nos Estados Unidos, mais especificamente na Louisiana, o Mardi Gras, que é uma variação do carnaval. Mas todos com esse sentido, de valorizar as nossas sensações. E a gente se confunde com tudo isso, porque o que nós queremos da vida realmente? E a gente precisa fazer essa análise. O que nós queremos? Nós queremos dar vazão aos nossos desejos, e aí penso eu que não é a nossa vontade que manda, porque o desejo e a vontade são forças diferentes no ser humano, que bem controladas produzem em nós a liberdade. Eu só tenho liberdade quando eu sei o que eu quero e controlo o meu corpo.
por exemplo, eu tenho que trabalhar. Eu saio às 8 da manhã para trabalhar. Se eu estou com sono, eu preciso controlar meu sono, que é um desejo de dormir, de saciar uma vontade de descansar. Se eu estou trabalhando e tenho fome, naquele momento eu não posso de operar determinada máquina, eu não posso largar a máquina, destruir meu trabalho e ir comer. Eu tenho que controlar a minha fome para que ela seja dentro de uma regra, de um modelo, e me alimentar adequadamente. Se eu estou vivenciando determinada situação e vem uma raiva muito grande, eu tenho que controlar. A minha vontade tem que ser maior que os meus desejos. Um exemplo muito claro, né, Carlão? Por exemplo, nós somos humildes trabalhadores. Eu agora quero ter um iate. Olha, eu vou ter problema. Eu não tenho dinheiro para ter um iate. Então, a minha vontade não pode me direcionar. Eu não posso direcionar a minha vontade toda a minha vida para ter um iate. Eu vou ser uma pessoa sempre frustrada, que não vou atender, não vou conseguir realizar esse meu desejo, que está baseado muito mais nas emoções de satisfação material do que realmente em algo mais pleno e verdadeiro. Dessa forma, a gente tem que avaliar também as questões do carnaval, e aqui não cabe crítica nenhuma. Nós passamos agora, como disse bem o Carlão, por um momento talvez de maturidade maior do que há 10 mil anos atrás. Ora, temos que ter passado por uma maturidade maior. Nós evoluímos a inteligência, nós evoluímos quesitos científicos muito grandes, nós conseguimos avaliar agora como funciona o nosso corpo, como ele reage aos hormônios, como ele reage a isso ou aquilo. Sabemos da importância de cultuar a saúde do corpo, vivemos a geração saúde, que quer ir para as academias. E quando a gente vai para a academia, a gente não faz um esforço, a gente não tem que se colocar na disciplina para se alimentar corretamente, para fazer determinados exercícios regrados, para que o nosso corpo tenha a energia, a força, a vitalidade, a saúde que a gente tanto espera. Mas ora, e a saúde do espírito? E a saúde da nossa moral? Como que nós vamos chegar a uma boa saúde moral? Também com exercício, também com a nossa vontade prevalecendo sobre os nossos desejos. E é isso que a gente precisa estar avaliando. Os tempos mudaram e a gente precisa estar crescendo intimamente em relação a tudo isso. O que o Elinho bem colocou, aqui não vai de maneira alguma longe disso, não temos autoridade para isso. De forma nenhuma. Um discurso moralista, nossa. Não. Quem somos nós para falar em moral? Aqui o convite é a reflexão, que nós também falamos e estamos pensando, quer dizer, precisamos refletir. O que é importante que o Elinho colocou? Qual o objetivo nosso aqui na Terra? O que nós estamos fazendo aqui? Precisamos pensar, o que será que eu estou fazendo aqui? Será que é só férias, que é só me divertir? Quer dizer, será que esses tipos de disciplina, a que o Elinho se referiu há pouco, né, não são progresso? Isso é progresso, né? Então esse é o objetivo nosso na Terra, é conquistarmos valores. Isso a gente vai conquistar através de renúncia, sim, através de disciplina, sim. Porque se eu venho aqui e deixo tudo acontecer, na verdade, quem está comandando é o corpo, é o mundo, é a mídia, ou sou eu, né? Eu, que eu me refiro ao espírito, né? Eu, espírito imortal, comando todo o processo, ou eu me deixo comandar, me deixo levar por tudo que as pessoas vão empurrando para mim? Então, se eu me deixo levar, também não é liberdade. Eu estou sendo escravo da mídia, escravo do corpo, escravo dos meus desejos. A partir do momento que eu me conscientizo que eu sou um ser criado por Deus, imortal, estou aqui na Terra, nessa reencarnação, para progredir, para conquistar valores, então eu tenho que me conscientizar que eu preciso me controlar algumas coisas que eu faço equivocadamente. Ora, se sou espírito, é esse que é o principal, e não as coisas do corpo. Então é o espírito que comanda o corpo. Então os desejos do corpo, o espírito tem que comandar. É fácil? Não é fácil. É renúncia, é disciplina, é luta diária, é todo um trabalho de reflexão, de meditação, de rever aquilo que fez, né, à noite, parar, o que eu fiz errado, fui bem, não fui bem aqui. Então todo um trabalho.
E aí, nós chegamos nesse ponto que o Elinho está se referindo. Aí chegamos nesses dias, então vejam, a gente todos nós, claro que nenhum de nós vive só para o mundo. Nós sabemos o que é certo e errado. Estamos num estado de maturidade que a gente já sabe dizer, isso aqui não está certo, isso aqui está certo, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não devo fazer. Todos nós sabemos. Então, a gente vive todo dia, todo ano, né, dia a dia, procurando conter isso, procurando conter aquilo, disciplinar, renunciar, né, se envolve em alguns grupos para poder resistir a algumas coisas. Aí chega no dia de carnaval, a mídia te empurra, né, as pessoas te empurram e você se deixa levar. Então, o que valeu esse esforço todo? Então, na verdade, se está errado nos demais 360 dias do ano, nos 5 dias do carnaval também está errado. Então, vejam, se eu não devo andar nu aí todo dia aí na rua, porque no carnaval eu devo, né? Não é que eu posso, eu devo, porque a questão é a seguinte, tem algumas coisas que a mídia, a sociedade te impõe, né? Não é que você pode, nesses 5 dias você pode fazer o que você quiser. Não, você deve fazer. Se você não fizer, você está contra todo mundo, você é chato, você é fanático, você sei lá o que é. Então, quer dizer, a gente tem que parar e refletir isso. Quem que me comanda? Né? Por que nesses dias... E vejam, as consequências, nós vamos tratar mais adiante, podem se estender, não ficam nesses 5 dias. Né? Então, a gente vai conversar um pouco ainda devagarzinho, que nós não podemos, no estágio em que nós estamos, não podemos vacilar, não podemos tirar a vigilância. Né? Não podemos descuidar, porque para cair novamente é muito fácil. Né? Carlão, você está falando em relação a 5 dias, né? Mas eu estive acompanhado pela televisão, lá na Bahia, por exemplo, e no próprio Rio de Janeiro, já estão há 2 semanas já que eles estão pulando lá na rua, sabe? Esses desfiles, assim, das grandes escolas de samba e tal, são esses, acho que são 4 dias entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Das escolas principais, que é transmitido e tal, né? Mas eles já estão lá pulando lá há 2 semanas já lá no Rio de Janeiro, as escolas de acesso, as escolas, né, menores, né? E lá na Bahia também os trios elétricos lá já estão há 2 semanas lá, pessoal pulando lá que nem doido lá. Né? É uma festa popular brasileira, famosa. Mais uma vez, aqui não vai nenhuma crítica, apenas reflexão. Sim. Até onde eu posso, até onde eu devo, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer. Então, o que está de acordo com os meus valores, o que não está de acordo com os meus valores. É uma festa popular brasileira, é verdade. Então, vem turista, tem uma economia toda que gira em torno disso. Muito dinheiro. Então, por isso que a mídia até estimula bastante. Agora, a gente tem que ver o que me convém, né? Paulo dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu preciso pensar, eu posso fazer o que eu quiser. Agora, o que eu devo fazer? Até onde eu posso ir? Cada um vai saber o que pode fazer, né? Eu não sou juiz de ninguém, então eu tenho que parar e ver. Até aqui eu posso ir, passou daqui eu me conheço, eu vou, não vai dar certo. Então até aqui eu vou, passou, não vou. Então a gente tem que ter esse cuidado, sem relaxar a guarda. E a mídia força bastante mesmo. Hoje de manhã, inclusive, no programa matinal lá da Globo, a apresentadora estava dizendo todo brasileiro gosta de carnaval e tal. E estava falando de outra coisa. Depois começou a falar um pouquinho de carnaval rapidinho. A apresentadora falou assim, todo brasileiro gosta de carnaval. Pensei, não é todos não, poxa, acho que mais da metade eu acho que não gosta. É que uma grande parcela assim, que gosta, né? Faz muito barulho e tal, a mídia divulga bastante, então dá essa impressão que todo brasileiro gosta, né, de carnaval. Mas indo lá no Chico Xavier, eu não me lembro agora exatamente, Elinho e Carlão, não lembro agora exatamente o que Chico Xavier disse, a frase correta, mas ele disse mais ou menos que ele permite que cada um faça o que queira, né, e ele como deve fazer, mais ou menos isso, né? Nós tudo podemos, mas nem tudo nos convém, era o que o Chico colocava. E é interessante, inclusive, as questões legais, né? Dentro do nosso dia a dia, a gente abre exceções no momento de carnaval. Eu me lembro mais ou menos de uma mensagem que está no livro Novas Mensagens do Chico através do espírito de Humberto de Campos, que faz um relato das ocorrências criminais no
em um determinado carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Então, as ocorrências em uma noite de carnaval que ele levantou foram de 1.050 ocorrências, numa noite. Só que nós estamos falando da década de 30. Vejam vocês, da década de 30. Entre essas ocorrências estavam roubos, estavam vários estupros, assassinatos, tudo muito diferente do que era a normalidade do Rio na década de 30. Então, por que isso? Porque nós precisamos pensar, reitero isso, nós precisamos pensar quem nós estamos cultuando com o carnaval. Falaria, mas que pergunta é essa? Não, mas não é uma pergunta retórica, é verdadeira. Porque nós cultuamos a Deus, a Jesus, não com as palavras. As palavras são fáceis, né, Carlão? A gente vem aqui falar, é muito simples. Nós cultuamos verdadeiramente com as nossas ações. Porque, na verdade, as palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam. E quando nós nos deixamos envolver pelas emoções, nós estaremos, então, direcionando novamente as nossas ofertas, não a Jesus, não a Deus. Nós estamos, de novo, direcionando as nossas ofertas ao Deus Baco, ao Deus Dionísio, que nada mais eram que deuses antropomórficos, com características humanas. Ou seja, eram espíritos desencarnados, fazendo o papel de deuses para aquela comunidade. Espíritos que a gente, em algumas culturas, vamos denominar como demônios, como diabo. Estes espíritos estão atentos às nossas ofertas nesses momentos e se vinculam a nós, trazendo a nós muitas vezes, façamos uma reflexão, quando nós saímos da nossa normalidade, com a ira, com a raiva, com os excessos, com a bebida, muitas vezes até com a droga, nós não, comumente não dizemos, estamos fora de consciência. Não, nós abrimos as portas da nossa casa íntima para que outros adentrem. Que outros? Esses a quem estamos cultuando. Esses que compartilham com esses atos que a gente, naquele momento, se permitiu participar. E dando essa permissão, nós abrimos a porta de nossa casa. Passamos a ter perturbações, passamos a ter comportamentos e que naquele momento a gente está achando normal. Que não achamos normal, como disse o Carlão, nos outros 360 dias. Mas naqueles dias a gente abre a brecha e passamos a incorporar certas situações muito complicadas, dando vazão a coisas que estávamos, de certa forma, sob controle em nosso íntimo, e naquele momento passam a ter vazão. A nossa ira desenfreada, o nosso desejo incontrolável por tudo, por bebida, por sexo, sem um controle. Tudo isso nós podemos, como lembrou o Nelson, mas será que devemos exagerar em tudo? Será que nós não precisamos pensar realmente, como dissemos no início, no que buscamos da vida? E aí alguém pergunta, poxa, mas nós não podemos ser felizes? Não, nós não podemos, nós devemos ser felizes. Nós temos por obrigação de ser felizes. Mas a felicidade não está restrita a um momento de uma alegria pueril, fútil que vai desaparecer. Nós precisamos pensar verdadeiramente o que é felicidade, porque muitas vezes nós somos questionados, não, mas espera aí, o espírita gosta de cultuar a morte, o espírita gosta de cultuar o sofrimento por causa do karma, porque a lei de causa e efeito. Não, não é isso não. De forma nenhuma, nós queremos a felicidade. Mas qual é a felicidade real? É a felicidade de se entregar, nos deixarmos caídos? Essa não é a felicidade. Esse é um momento que temos de alegria, mas que dores virão à tona. A ressaca não é só a ressaca corporal da bebida, dos exageros que fizemos. Acontece a ressaca moral. A ressaca moral aonde estaremos envolvidos com tudo aquilo que cultivamos naqueles dias. E vamos passar de novo mais um ano, né, Carlão? Tentando melhorar, tentando deixar de lado, porque no íntimo sabemos que aquilo não é certo. Mas e aí? É isso que nós... verdadeiramente é isso. O que é a felicidade? Nós precisamos nos questionar. A felicidade é um estado diferente de uma alegria momentânea.
A felicidade é diferente da gente curtir e deixarmos a liberdade se transformar em libertinagem. Porque a liberdade não é isso que a gente pode fazer tudo. Essa liberdade não existe. Essa na verdade, ela está promovendo, em verdade, o nosso encarceramento. Quando nós nos deixamos nos iludir de que poder fazer tudo é liberdade, nós estamos mais presos e vinculados às coisas materiais do que possamos imaginar. Então é essa reflexão que a gente quer trazer nessa manhã. E lembrar que precisamos ser felizes. Nós podemos ser religiosos, muitas vezes as pessoas questionam, viu, Nelson? Mas assim, poxa, vou ser espírita, vou me dedicar e vou ter que abrir mão de algumas coisas, vou ter que renunciar. Como é que não dá para viver? Mas assim, a vida é muito triste, porque nós trazemos também no nosso inconsciente que religião é algo triste, algo sisudo, que Jesus era um homem que era bravo, exigente e quase que irritado. Não, gente, Jesus não era assim. Silêncio, quietinho, não, Jesus não era assim, não poderia ser assim. Ele era o espírito mais perfeito que passou pela terra. Ele não poderia ser triste. Ele não poderia ser carrancudo. É só nos lembrarmos da passagem que, salvo engano, está em Mateus. Vinde a minhas criancinhas, vinde a minhas criancinhas e não as impeçais. Era comum, segundo os relatos, ver Jesus brincando com as crianças. Imaginem vocês, Jesus viveu por 2 anos em Cafarnaum, antes de começar aquele ano de grande movimento na pregação. Ele ficou 2 anos com os apóstolos. O que ele ficou fazendo? Ele pescou com Pedro e com Timão, com Pedro e com André, e lá com certeza havia momentos de alegria. Ele envolveu aqueles homens com alegria. Participava de festas. Né? Participava de festas, no bom sentido, e quem conviveu com Jesus, há relatos que são passados não pelos evangelhos canônicos, de que o Cafarnaum, a partir da chegada do Cristo, possuía um ar de alegria e felicidade que nós não conseguiríamos entender. Havia uma aura de paz, uma aura de alegria verdadeira em todos que estavam à sua volta. Então é essa alegria, essa felicidade que nós devemos buscar. Não que seja privação, não é privação, é disciplina para chegarmos com vontade àquilo que deveremos chegar realmente. O que você acha, Carlão? Isso que você falou. E tem um detalhe que não é detalhe, que a gente não pode esquecer. Somos espíritos reencarnados, né? Então nós já vivemos outras tantas vidas no passado. E nessas vidas no passado, infelizmente, não fizemos boas coisas. É só olhar a história, esses que estão aí destruindo lares, promovendo guerras, cometendo crimes, né? Estuprando, matando, éramos nós, espíritos no passado. Então nós temos o quê? Uma dívida grande do passado. Então aí, o que a gente vai conversar aqui? Vamos imaginar que nós, no nosso mundo material, como a gente vai. Se eu estou bem com as minhas finanças, tem saldo credor no banco, estou bem, positivo, então eu vou passear, vou me divertir, né? Tá bom? Muito bem. Agora, se eu estou com saldo devedor no banco, se eu estou cheio de dívida, né? Credor batendo nas minhas portas o tempo todo, como é que eu faço? Eu não tenho que restringir algumas atividades da minha vida? Eu vou passear, não, esse mês eu não vou dar. Esse mês eu não vou. Esse mês eu não posso comprar carro, esse mês eu não posso. Então eu vou ter que viver uma vida mais restrita. Embora eu tenha vontade de fazer tantas coisas, eu não posso, porque senão eu não consigo pagar minhas dívidas, né? Depois que eu saldar minhas dívidas, tá bom. Esse é o nosso estado. Nós somos espíritos endividadíssimos do passado. Então, como dizia o nosso seu Rolando, ele botava o dedo, chega de festa, nós já festamos, já dançamos demais, agora é hora de trabalhar, de fazer o bem para o próximo, porque nós temos muita dívida do passado, está na hora de pagar a conta. Então não podemos assumir mais dívida. Então esse é o compromisso que a gente tem que ter na cabeça. Eu tenho dívida, então eu tenho que ter algumas restrições para pagar a dívida. Então, vejam, se nós prejudicamos muitas
pessoas no passado, muitos deles não nos perdoaram e estão próximos da gente. Então, no dia a dia, a gente vai na religião, nossa, tal, faz uma coisa boa, trabalha. Então, eles não conseguem acesso a nós, essas entidades que não nos perdoaram. Aí chega nesses dias de, eu libero tudo, pronto. É o plug, é o momento que estão ansiosamente aguardando para nos abraçar. E aí vão nos direcionando para caminhos equivocados. Mesmo nesses dias, quantas brigas, pessoas de bem, né? De repente matou o outro, de repente começou a sair com outra, engravidou uma outra, e aí era casado aqui. Que confusão que gerou para a vida, né? Quantos problemas que acabou trazendo para si e que não era necessário. Por conta do quê? Por conta de alguns deslizes simples e que, sem dúvida, fomos induzidos por entidades do passado, inimigos nossos do passado, e que temos todos nós. Então precisamos tomar cuidado, precisamos ter um pouco mais de cautela, porque temos dívida. Se temos dívida, a nossa vida tem que ser mais calminha, porque senão não conseguimos pagar a nossa dívida. Esse é o ponto que a gente não pode deixar de lado, de maneira alguma. E aí a gente vai para um outro ponto que a gente também tem que toda hora pensar. A mídia manda a gente ir, né? Vejam, nós estamos num mundo de provas e expiações, certo? Alguma dúvida? Um mundo atrasado. Então, olha, a gente tem que pensar, e se estamos nesse mundo atrasado é porque merecemos ele, tá bom? Mas nós estamos querendo despertar, nós já entendemos que precisamos mudar de vida, né? O mundo vai mudar e nós precisamos mudar, temos que mudar com ele. Então vejam, se é um mundo atrasado, os convites que o mundo nos coloca não podem ser bons, né? O mundo manda eu fazer isso, porque senão eu vou estar fora do mundo. Fica fora do mundo, porque os convites desse mundo não podem ser bons. Claro que a gente não consegue, do nosso estágio, realmente é esse mesmo. Mas o que a gente conseguir evitar, o que a gente conseguir sair fora desses convites do mundo, é bom para a gente, é melhor para a gente. Infelizmente é assim. Todo mundo faz, então não é porque todo mundo faz que eu vou fazer também. Eu tenho que pensar, refletir, ver o que eu quero para mim, o que eu já tenho de consciência, o que eu já entendi da vida, né? Porque se eu entendi mais, a minha responsabilidade é maior ainda, eu vou estar mais ainda acessível. Olha, isso é muito sério. Se eu tenho uma tarefinha que seja no dia a dia, pequena que seja, a minha responsabilidade vai aumentando. Então, quando eu chegar num ambiente desse, tem muita gente do outro lado, infelizmente, ex-amigos nossos, né? Amigos nossos do passado, que não se modificaram ainda, que querem levar-nos ainda para a vida do passado. Então, quem mais tem, mais será pedido. Então, mais será exigido também. Então, a possibilidade de nós, daqueles que estão numa tarefa, caírem, quando abaixarem um pouco a vibração, é maior. Porque o assédio vai ser maior, o interesse desses espíritos em derrubar alguém que está aí no caminho, tentando lutar, é maior. Então, muito cuidado, né? Muita calma nessa hora, não tem jeito. Eu costumo dizer às vezes, né? Tem o ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Eu costumo falar, Deus não é pornográfico, pelo que eu saiba. Então, veja bem, lá na época lá, o povo, né, que mandou que crucificasse, né? Que aclamou que crucificasse Jesus, né? E quanto aos ensinamentos de Jesus, de Chico Xavier, eu leio aqui na rádio durante o dia, os dias de semana, né? Mensagenzinhas de Chico Xavier, algumas curtinhas assim também de outros espíritos, né, e do próprio Cristo, algumas mensagens, né, de orientações, né, para a gente, curtinhas, porque o tempo aqui na rádio dia de semana é curto, mas eu sempre digo que é uma questão de exercício, né? O que vocês acham? Poxa, mas isso era Jesus que fazia, poxa, isso era Chico Xavier que fazia, né? Eu não consigo, é uma questão de exercício, né? O que vocês acham? Isso é interessante, né, Nelson? Porque tudo na vida a gente precisa se condicionar. O Carlão lembrou bem, nós estamos condicionados, para não dizer viciados, em nossas vidas anteriores, com muito mais ações ligadas ao mal, em detrimento do próximo, do que ações boas. Não podemos ter essa dúvida. Então, isso está em nós. Para tirarmos esses vícios, esses condicionamentos, o que nós temos que fazer? Colocar bons hábitos. Esse exercício que o Nelson está falando. A gente tem que começar a colocar nesse copo que está com a água suja, água limpa.
para que em algum momento essa água deixe de estar turva e se torne, talvez não cristalina, mas um pouco mais transparente, que é o nosso mundo íntimo. E devemos lembrar também que avaliar, será que nós estamos procurando a felicidade no lugar certo? Eu vou insistir nisso. Será que estamos? Nós, assim, timidamente procuramos fazer um trabalho assistencial, que é hábito de toda casa espírita ter um trabalho assistencial. E a gente vai fazendo um exercício ao longo do tempo e a gente vai percebendo que é difícil para a gente deixar o sábado, o domingo, ou sei lá que dia, para que a gente vá dar sopa ou para que a gente vá visitar famílias. É difícil eu tirar aquele momento que eu iria jogar um futebol, que eu ia assistir um filme, são coisas que me dão prazer, né? Porque eu ia descansar, dormir, e tirar esse tempo para fazer uma coisa deste gênero, de ir lá visitar pessoas que eu não conheço, que eu não sei quem são, que eu não sei por que estão naquela dificuldade, o que eu tenho a ver com isso? Nós temos muito a ver com isso. São nossos irmãos, como disse Jesus. Quando der de comer a um deles, você me alimentou. Quando der de vestir a um deles, você me vestiu. Quando foste visitar um destes na cadeia, a mim é que visitastes. Isso a gente se esquece. E a gente não percebe a alegria que é quando olhamos nos olhos daqueles que necessitam e a gente está lá. Muitas vezes não levamos muita coisa, ou muitas vezes não levamos nada. Mas como mostrou Francisco de Assis, quando a gente não tem nada para dar, a gente dá um abraço. Quando a gente não tem nada para dar, a gente dá uma palavra de carinho. E parece não, né, Carlão? Acontece algo em nós diferente quando começamos a exercitar isso. Talvez não na primeira vez, talvez não na segunda, mas em algum momento a gente começa a experimentar algo a nos preencher. Algo que nos preenche e satisfaz. E dá vontade de fazer mais. Essa é a boa caridade. Essa caridade nos faz bem. Essa caridade nos dá felicidade. Isso é aquilo que Jesus dizia, ou queria se referir, quando dizia que não só de pão vive o homem, querendo dizer que nós não vivemos só das questões materiais. O corpo, nós não podemos pensar em satisfazer só o corpo. Essencialmente nós precisamos satisfazer o espírito. E essas ações em prol do próximo, que é o que Jesus mais bateu em todos os seus exemplos, se a gente pudesse resumir, era isso, de viver o amor de forma incondicional, de olhar para o próximo como alguém que é mais importante do que a gente mesmo, porque a gente depende um do outro, energeticamente, a gente depende do outro como sociedade, a gente depende de tudo que a gente for viver na vida, a gente depende muito dos outros. Estava dando um probleminha aqui na conexão, mas tá beleza agora, né, Walter? Em relação aos costumes, né? Você está dizendo muito sobre caridade, sobre um exercício muito grande, né, que a gente tem que ser feito para que as pessoas... Aí acaba virando um hábito, né? Vira um hábito de participar, né, dessas... hábito, né? Bom hábito, inclusive, né? Cultivar os bons e hábitos. eu também questiono aqui sempre também em relação aos costumes, né, de soltar palavrões, né, de ofender as pessoas, de tantas coisas, né, passar notícias ruins, criticar, né, as pessoas. E palavrões, então, é uma coisa, né, muito feia, por sinal, né? E eu sempre falo, é uma questão de exercício. A hora que vinha assim, então, pensa, não faz isso não é legal, atrai maus fluidos, né? E o nosso condicionamento, como disse o Elinho, é nesse sentido mesmo. A gente vê claramente que, porque, de maneira geral, a gente teve uma boa educação. Graças a Deus, tivemos família, pai e mãe que nos levou a uma religião, né? Fizemos a escolha mais adiante de outra, né? De origem católica mas me ensinou, me mostrou sobre Jesus, me ensinou as preces, né? E aí a gente depois, mais adiante, vai escolher a doutrina espírita, mas também sempre lembrando de Jesus e com muito respeito às demais religiões.
Então, a gente tem essa orientação no sentido do bem. Mas o impulso, você vê, você está no trânsito, alguém te fecha, já tem o impulso de, mas meu Deus, não é assim. Então o que isso revela? Revela uma natureza inferior, né? Uma natureza atrasada que veio da onde? Veio de vidas passadas, né? É o que o Elinho colocou, nosso condicionamento não é para o bem, é para as coisas ruins, é para as coisas negativas. Então nós temos que nos descondicionarmos de tudo isso para colocarmos hábitos bons, condicionamentos positivos, como dizia a dona Marlene Nobre. Como é que eu vou mudar esse condicionamento que nem sei quanto tempo, né? Nos fala Emmanuel, que André Luiz, nós temos 40 mil anos na razão, né? Vivendo na razão. E essa última reencarnação, certamente, é a nossa melhor. Então, vejam, que porcaria que nós somos hoje. Imagina como éramos no passado. Então, esse período todo cultivando coisas inferiores. E agora nós despertamos, graças a Deus, temos a oportunidade de estudar alguma coisa diferente, de ver algo diferente, e então decidir por mudar. É fácil? Não é fácil. Então, o que a gente não pode deixar, então, é se levar pelas pessoas, pela mídia, pelo que a sociedade impõe, porque isso é o que vai nos levar de novo para o caminho do que nós vivemos no passado. Então, nós temos que olhar onde nós estamos, prestar atenção, né, refletir, não vamos simplesmente dando margem ao que as pessoas falam, é tudo legal, é tudo lícito, vamos embora, vamos fazer junto. Não, peraí, vou pensar, estudei, vi, pensei, refleti e vou examinar. Não, isso aqui não é bom para mim agora, não devo fazer isso agora. É um trabalho. Vejam, nesse período, é o que vocês estão falando aí, está todo mundo empurrando para isso. Se eu não for, eu sou, sei lá que eu sou chato, eu não sou nem brasileiro, né? Mas eu sou assim. Mas eu estou tentando me modificar, né? Estou tentando, por favor, me ajuda a me modificar. Não me empurra não, porque eu vou cair fácil. Não me empurra, deixa eu quietinho no meu canto, senão não vai dar certo. Então essa reflexão, aí não é humildade, né, o Nelson? Aí é questão de noção de si mesmo. É ter um mínimo de noção, olha para dentro de si e vê o que você é. Cada um olha para dentro e sabe o que é, né? Então se eu for lá, para mim não vai ser bom, não adianta. Então fico quieto na minha aqui quietinho, vou pegar um livro que faz tempo que eu estou querendo ler, vou ler esse livro quietinho, né? Vou tentar me isolar para poder manter o mínimo de equilíbrio, porque a atmosfera espiritual é difícil demais. A atmosfera espiritual nesses dias é intensamente favorável aos deslizes. E nós intimamente temos também essa natureza ruim, então precisamos da consciência, da disciplina para poder nos manter um pouco mais equilibrados. Muito bem. Infelizmente o tempo, né, do rádio aqui já terminou, o tempo hábil da rádio, né? Dá vontade de ir no site até a tarde inteira aqui batendo esse papo, né? O site permitiria que a gente batesse papo até mais um montão, né, sobre esse assunto muito interessante, né? Mas nós temos que encerrar o nosso programa de hoje, né? E eu quero deixar os microfones para o Carlão e o Elinho, para que despeçam dos nossos ouvintes, tá, Carlão? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e peço que, espero ter de alguma forma levado alguns momentos de reflexão para cada um, também serve para mim, e que a gente possa ter um final de semana aí seguinte de feriado em paz e em harmonia, se Deus quiser. Muito bem. Hélio Matos Correia Júnior, a sua despedida e também uma prece rapidinha para a gente ali. Tá ok. Muito obrigado, viu, Nelson, pelo convite. Para a gente é sempre gratificante e a gente espera, né, ter contribuído de alguma forma para o tema aqui proposto. Então procuremos nesses instantes agradecer ao alto, agradecer a Jesus, aos espíritos ligados à nossa cidade, pela possibilidade da vida, que possam eles envolver a todos nós nesses dias que antecedem ao Carnaval, promovendo em nós a necessidade, promovendo em nós o desejo de buscarmos momentos diferentes, momentos de reflexão com a família, momentos de convivência com os amigos, buscando cultuar exemplos de bons cristãos que todos somos. E agradecidos, rogamos que essas energias aconteçam
na cidade, nas entidades, nos hospitais, enfim, nos locais aonde a festa chegará, para que lá a proteção, esse amparo se dê da melhor forma possível. E agradecidos, encerramos a prece e o programa da tarde, dando graças a Deus.